Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje é dia 5 de setembro, sábado. A designação do Vem Segue-me que eu vou compartilhar hoje com vocês se encontra aqui em Elamã, capítulo 14. Na verdade, aqui do capítulo 14 de Elamã até o capítulo 16, Samuel, o profeta lamanita, ele fala sobre vários sinais e maravilhas que aconteceriam nesta terra aqui, né? Para mostrar aos nefitas ali sobre o nascimento de Jesus Cristo lá em Jerusalém. E ele profetiza também sobre a morte de Jesus Cristo, as coisas que aconteceriam na face desta terra. Então, um dos sinais que ele falou que precederia a noite que o Salvador Jesus Cristo iria nascer lá em Jerusalém, aqui seria o seguinte, que haveria um dia e uma noite e um novo dia, como se fosse um único dia, porque à noite não haveria escuridão, né? A noite ficaria clara como se fosse o meio-dia. Então as pessoas iriam ver o sol nascer e quando o sol se pôr, ainda assim, né, ia ficar claro como se fosse o meio-dia. E no outro dia o sol iria nascer novamente. Então eles saberiam que houve um dia, uma noite e um novo dia, como se fosse um único dia, porque não teve trevas, não teve escuridão à noite, né? Então houve luzes no céu, uma nova estrela. Então ele fala de vários sinais e maravilhas aqui. Bom, hoje eu quero falar sobre isso, sinais e maravilhas, né? Os sinais e maravilhas, eles não servem para nos dar um testemunho do evangelho, tá bom? Testemunho, ele nos vem por meio do poder do Espírito Santo. Nós devemos buscar o nosso testemunho, nós temos que orar, ler as Escrituras, e aí sim nós vamos adquirir um testemunho que é uma confirmação em nosso coração da verdade. E esse testemunho só vem por meio do Espírito Santo, por meio de nós buscarmos, tá bom? Mas sinais e maravilhas, né, esses acontecimentos, essas profecias, pode ser um despertar para nós, né? É como se nós acordássemos para a vida e pode despertar em nós uma fé, né? Para que nós acreditamos em Deus, acreditamos que realmente as coisas vão acontecer. Como, por exemplo, aqui Samuel está falando sobre os sinais e maravilhas que aconteceria. Ele está falando sobre daqui 5 anos vai nascer Jesus Cristo, né? Então ele vai falando sobre isso, vai pondo data. Mas e nós, né? Nós também cremos na segunda vinda de Jesus Cristo, que ele vai voltar, né? Então é sobre isso que eu estou falando. Mas sinais e maravilhas não servem para aumentar o nosso testemunho, mas pode ser um gatilho e aumentar a nossa fé, tá bom? Então aqui Samuel, o profeta, ele fala do motivo de existir esses sinais e maravilhas. Eu vou começar lendo aqui Elamã, capítulo 14, versículo 12, ele diz assim: E também para que saibais da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e para que saibais que os sinais de sua vinda, e para que acreditais em seu nome. Então, um dos motivos de existir sinais e maravilhas, né, é para que nós possamos tomar conhecimento e nos prepararmos, né, para isso, né? Então nós temos que nos preparar, por exemplo, para a segunda vinda de Jesus Cristo. Ela vai acontecer. Então esses sinais e maravilhas nos mantêm alerta, né? Nos mantém esperto para saber, nossa, Jesus Cristo está voltando, né? Deixa eu me manter firme na minha fé, deixa eu fazer as obras enquanto posso fazer, né? Ajudar o próximo. Então, sinais e maravilhas servem também para nos ajudar e nos preparar para a vinda de Jesus Cristo. E como ele falou aqui, para que não haja incrédulos, né? Para que haja fé entre as pessoas. Outro motivo que o profeta Samuel, aqui o lamanita, ele fala por que existem sinais e maravilhas, se encontra aqui no versículo 28 e o 29. Ele diz assim: E o anjo disse-me que muitos virão coisas maiores que essas, para que creais que esses sinais e essas maravilhas acontecerão por toda a face desta terra, a fim de que não haja motivo de descrença entre os filhos dos homens. E isso a fim de que todos os que crerem sejam salvos, e para que sobre os que não crerem recaia um julgamento justo. E também,
se forem condenados, terão atraído sobre si a sua própria condenação. Então observamos aqui o quê? Que o mesmo sinal no céu que ajuda as pessoas a despertar para a fé, né, e crer em Cristo e buscar o seu próprio testemunho, viver uma vida reta, né? Também aquelas pessoas que virem esse sinal, mas não crerem, né, forem incrédulos, também esse sinal vai servir para a condenação da pessoa, porque a pessoa viu e não creu, né? Então você vai cair sobre a pessoa um julgamento justo. Então aí esse é um dos motivos também de haver sinais e maravilhas, tá bom? Em nossos dias, nos últimos dias aqui, né, nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. Quais são os sinais que nós já recebemos da segunda vinda de Jesus Cristo, que Cristo está perto de voltar? Bom, eu vou ler um deles aqui, que se encontra em Joel, capítulo 2, versículo 31. Joel diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes da segunda vinda, o sol, né, ele vai deixar de dar o seu brilho. Aqui não é mencionado quanto tempo, mas o sol vai se escurecer, né? E aqui diz que a lua ela vai se tornar em sangue, né? Então, hoje, em nossos dias, eu sei que essa profecia já se cumpriu, da lua se tornar em sangue, né? Ficar tão vermelha. Muitos já viram isso, né, acontecer. Aqui, isso é só em Joel, mas ó, aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, novamente citando aqui a profecia da lua em sangue, né? Aqui o profeta João, né? João amado, o apóstolo do Senhor, ele fala da abertura do sexto selo. Esses selos, né, é citado aqui em Apocalipse que existe 7 selos. Cada selo representa um determinado tempo, né, da Terra. E o 7º selo é o milênio, 1000 anos aqui com Cristo reinando. Então, a vinda de Cristo vai ser a abertura do 7º selo, né? Vai começar o milênio, quando Cristo reinar aqui na Terra pessoalmente. Então, ele fala que abriu-se o 6º selo. Então, nós estamos vivendo as vésperas de Jesus Cristo voltar, porque ele fala que é o 6º selo, é o que? É a lua tornar-se em sangue ali, né? Então, muitas pessoas hoje em dia, né, astrônomos, vão querer comprovar o que? Como que a lua se tornou em sangue? Então eles vão dar uma explicação, né? Eu até marquei aqui uma das explicações. Ele fala que a poeira e partículas, né, na atmosfera, quando tem o Sol, aí a Terra e depois vem a Lua, né? Então a sombra que a Terra faz para ir na Lua, por causa das partículas e da poeira, faz com que a Lua ali tenha o efeito de vermelha, né? De vermelho sangue. E para mim, pessoalmente, pouco importa, né, da explicação. Não importa se tem uma explicação científica para a lua ficar vermelha. Porque quem criou todas as coisas? Quem criou o sol? Quem criou a terra? Quem criou a lua? Quem criou o universo? Né? Então não importa de como é feito, o importante é eu saber que esse é um sinal da segunda vinda de Jesus Cristo. Que eu tenho que me preparar, né, para a segunda vinda de Jesus Cristo, que ele já está voltando. Então esse é um sinal. Os profetas modernos, eles dizem que os sinais é para quem tem olhos para ver. Muita gente vê a lua ali, vê aquele fenômeno, acha lindo, até se reúne para ver, fala, olha como a lua está vermelha, mas não percebem que é um sinal da segunda vinda de Jesus Cristo. Então os sinais e maravilhas é para quem tem olhos para ver, tá bom? Então, quando nós vemos esse sinal, nós devemos saber como que é uma predição. Cristo está voltando, se prepara, né? Então é sobre isso, né? Para nós termos mais fé, acreditar no Senhor Jesus Cristo e fazer as obras enquanto há tempo, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.